Meus amigos, estamos tendo a grata satisfação de recebermos hoje em nosso programa o deputado federal Paulo Marinho Júnior e também o suplente deputado estadual Catulé Júnior, que já estão conosco aqui em nosso programa. Deputados, boa tarde, é um prazer recebê-los, sejam bem-vindos à nossa programação. Inicialmente, boa tarde, recebam aí o nosso cordial boa tarde, também os amigos e amigas que estão na querida cidade de Caxias, que com certeza as pessoas nos acompanham por lá, através da nossa transmissão no YouTube. Deputado Paulo Marinho Júnior, seja bem-vindo, um grande abraço, muito obrigado por atender o nosso convite para conversar com os nossos ouvintes. Mas, deputado, suplente deputado Catulé, é um prazer também recebê-lo aqui e eu quero iniciar a conversa com o senhor, porque o senhor, além de ser uma liderança que, se a gente for fazer uma analogia, o senhor é aquele que bate o escanteio e corre lá no outro lado para cabecear. Já foi secretário de Turismo do Estado do Maranhão, é hoje uma das lideranças da oposição lá no município de Caxias e pode, segundo decisão do STJ, até assumir um mandato como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde, Catulé. Boa tarde, Paulo. Como é que está a sua expectativa, Catulé? Boa tarde, Oswaldo. Quero aqui dar as saudações aqui a todos aqueles que nos assistem por todo o Maranhão, especialmente na nossa Caxias. Sempre a satisfação poder vir e conversar contigo. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós estamos aqui nessa empreitada, levantando a pré-candidatura, apoiando a pré-candidatura do nosso amigo Paulo Marinho Júnior, que entendemos que é aquele que está melhor posicionado para colocar nossa cidade no rumo que a gente acredita que ela deve seguir e de forma muito convicta, muito serena. A gente tem passado por esse processo, que é bom que se diga, inicialmente, se você me permite, é bom que se diga que nós passamos por um processo de seleção, onde nós firmamos alguns compromissos que deveriam ser seguidos para a escolha do candidato. Eram 5 critérios e depois dessa avaliação se chegou à conclusão que o nome do Paulinho é o nome mais fortalecido, é aquele melhor posicionado, é aquele que sintetiza todo o sentimento que nós temos em relação ao nosso município, em relação à nossa cidade. Eu era um dos pré-candidatos lá atrás, mas sempre disse que esse processo era um processo que nós precisávamos, em primeiro lugar, colocar os interesses da cidade, os interesses coletivos na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos pessoais. Então, de forma muito tranquila, eu entendi, como grande parte, a maior parte da população de Caxias tem entendido, que o Paulinho é aquele que vai nos representar, e a gente tem construído, através do diálogo, através da boa política, a gente tem construído essa pré-candidatura, e eu sou convicto que nós estamos aqui do lado aqui do próximo prefeito da nossa cidade. Deputado Paulo Marinho Júnior, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que está organizado, como é que foi organizado esse grupo que hoje é uma base de oposição lá no município de Caxias? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Eu queria agradecer você pelo convite, agradecer aos nossos telespectadores, agradecer as palavras do meu amigo Catulé Júnior. Bem, a oposição, ela foi se construindo ao longo dos últimos anos, vamos dizer assim, Oswaldo. Eu fui eleito vice-prefeito, por exemplo, de Caxias em 2020. Eleito e reeleito vice-prefeito. Eleito e reeleito. Mas a partir do momento que a gente viu que a cidade estava indo num rumo que não era o rumo que a gente acreditava que a cidade deveria ter, não somente eu, como várias pessoas optaram por não somente mostrar que a cidade estava indo no caminho errado, como se colocar na oposição. Eu, no caso, abri mão de ser vice-prefeito. O Catulé Júnior... Quando você fala abrir mão, o senhor renunciou à sua condição de vice-prefeito? Renunciei, né? Eu não tinha condição de assinar embaixo o que o prefeito estava fazendo. Tanto é que a gente teve... ontem saiu o ranking do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Caxias ficou com a 3ª pior nota em transparência do Maranhão, nota 2. Isso mostra um pouquinho de como está hoje a atual gestão de Caxias. Segundo o TCE, a nota é 2 em transparência. E a gente sente na pele o descaso com o município, a saúde completamente falida, crianças sem merenda, assim, uma situação muito ruim, Oswaldo. Então, assim, as pessoas que estão contra isso, abriram mão, vamos dizer assim, das benesses que o poder pode trazer para ficar na oposição, foram se reunindo, se agrupando num grande grupo. A gente sabe da força que uma máquina de uma prefeitura tem, mas a gente acredita no povo. Então, com este sentimento, sem desprendimento, várias pessoas foram, vamos dizer assim, abrindo mão de projetos pessoais e pontuais e se juntando em torno de uma candidatura só. E o meu nome foi colocado como o melhor avaliado.
o que estava na frente das pesquisas. Então, com este grupo que está se formando, a gente vai encarar esse processo eletivo, se Deus assim permitir. Mas é um processo de muito diálogo, Oswaldo, não é um processo de imposição. Correto. Todo mundo tem direito de sonhar, de buscar governar a sua cidade, é um sonho que eu venho acalentando há 12 anos. Então, assim, a gente vem conversando, construindo, porque o mais importante não é o nome, é a cidade, é o que a gente quer fazer por Caxias. Até porque o prefeito não é somente a cabeça, vamos dizer assim, o instrumento, mas é todo um grupo que faz a coisa acontecer. Não adianta você ter um prefeito se você não tem uma equipe boa, uma equipe que saiba o que fazer, um caminho que a gente queira seguir. Então, nesse momento também a gente está amadurecendo o projeto para Caxias. Perfeito. Catulé, já há o consenso, já há a disposição de todos apoiarem o nome do Paulo Marinho Júnior? Já há consenso no grupo de oposição? Existe quase um consenso, né? Nós chegamos até 5 pré-candidaturas. Hoje nós temos 2 pré-candidaturas colocadas, além do Paulinho. Nós temos também o vereador Daniel Barros, da cidade de Caxias, que, claro, de forma legítima, coloca seu nome, a gente respeita, entende, é uma boa figura, que tem um grande trabalho. Agora, como eu disse, a gente precisa entender o momento, entender quem está melhor posicionado, e a gente tem construído esse diálogo junto ao Daniel. Claro que no primeiro momento existe um inconformismo daqueles que gostariam de ser o candidato e acabaram por esses critérios sendo preteridos, sem deixar de lado, sem desrespeitar, claro, a valoração, os valores de cada um, mas eu creio bastante na lucidez dos nossos passos, do nosso projeto. Eu acredito, confio, em primeiro lugar, em Deus, em segundo lugar, no sentimento popular. O povo de Caxias clama por essa mudança e nós, lideranças, nós temos a responsabilidade de materializar todos esses sonhos através das nossas ações. E o Daniel, além de qualquer coisa, é um amigo que a gente respeita, assim como o ex-deputado Adelmo e todos aqueles que caminham junto dele nessa pré-candidatura, mas eu acredito que ao final da conta a gente vai chegar num entendimento, a gente vai chegar numa posição que seja aquela que foi acertada através da carta compromisso. Paulinho explicou bem detalhadamente o que era a carta compromisso, e naquela ocasião eu disse que quando a gente firmava um compromisso, quando a gente dava a nossa palavra, valia até mais do que um papel assinado. Correto. Então todos nós, a gente teve essa posição de declarar na concordância com aqueles termos. Nós assinamos a carta e o Paulinho, como eu disse, repito, dos 5 critérios, ele foi vencedor de 4. Então, assim, ele está mais do que legitimado como o candidato das oposições de Caxias de forma legítima. Então, assim, a gente roga, a gente sabe que a política é a arte do diálogo, do entendimento, e a gente roga e nós vamos tentar esse diálogo, esse entendimento até o final, porque nós acreditamos que, acima de qualquer coisa, devam estar os interesses de Caxias, do nosso povo e da nossa gente. Deputado Catulé, um processo eletivo, uma eleição, ela não se dá apenas por nomes, mas por legendas. Quantos partidos hoje já estão compondo, já estão se agrupando no projeto de oposição? Olha, junto da pré-candidatura do Paulinho, nós já temos 6 partidos que apoiam. Quais? Nós temos o PL, nós temos o Agir 36, nós temos o PMN, nós temos o Republicano, nós temos o... Me lembra aí, Paulinho? Podemos, nós temos o Podemos e o sexto agora... Na Republicana já falei. Sobre o Republicanos, eu conversei com uma pessoa de Caxias, me disseram que o senhor conseguiu um feito impressionante. O senhor conseguiu dar um capote no prefeito lá de Caxias, no Fábio Gentil, porque o Fábio Gentil até então era a liderança, que exercia a liderança do Partido Republicanos. E o senhor conseguiu, junto à direção estadual, o deputado federal Aloysio Mendes, pegar para si, para o grupo de vocês, a direção dos Republicanos. Olha, como eu disse, eu acho que a política é a arte do entendimento, do diálogo, e quando você tem palavra, quando você firma um compromisso e cumpre, eu
acho que aquilo fica como sendo seu patrimônio. Então, graças a Deus, nós somos reconhecidos como alguém que cumpre a palavra, que tem zelo por aquilo que se compromete. E da mesma forma, o presidente estadual do partido, o deputado Aloysio, que eu aproveito aqui, que está nos assistindo, para mandar um grande abraço, agradecer pela confiança, pelo respeito que é recíproco. Ele sabe da nossa trajetória e ele teve alguns dissabores em relação àquilo que não foi cumprido em relação ao prefeito, que era quem estava à frente do Partido Republicano da nossa cidade, um grande partido de expressão nacional e que nos dá, além de reforçar a pré-candidatura do Paulinho a prefeito de Caxias, também nos dá uma grande responsabilidade por ser alguém que tem essa influência, que esteja junto às lideranças locais também, para engrandecer esse partido, que, como eu disse, é um partido de expressão nacional, e nós iremos fazer de tudo para que ele continue sendo um grande partido na nossa cidade e, acima de tudo, para que ele continue estando ao lado do povo, ao lado dos sonhos, ao lado daqueles que anseiam pela mudança da nossa cidade. Deputado Paulo Marinho Júnior, o seu nome, o seu sobrenome é sinônimo de desenvolvimento. O seu pai, quando foi prefeito, inclusive também deputado federal lá do município de Caxias, por Caxias, foi responsável por grandes feitos da história que se tem, da história recente do município de Caxias, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento, né? É claro que o senhor já tem projetos, está no exercício do mandato de deputado federal. O que você já pensa daqui em diante com relação a Caxias? O que Caxias precisa melhorar, já que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão já mostra que, pelo menos na transparência, o município de Caxias, a partir daí, vai muito mal? Oswaldo, a gente que está na política, a gente pensa na nossa cidade o tempo todo. Eu tenho buscado levar indústrias para Caxias. Hoje, por exemplo, eu estava num café da manhã com o secretário de Estado, Júnior Marreca, que é um amigo que a gente tem. Ele estava comentando da necessidade que o Estado do Maranhão hoje tem de uma esmagadora de gergelim. E eu conversando com ele, da possibilidade de levar essa indústria para Caxias. Lá tem um instituto industrial do governo do Estado, que tem todas as condições, tudo, convencendo ele nesse sentido. Caxias é uma cidade que se desenvolveu em torno da agricultura. O auge de Caxias foi na época da produção de algodão. Então, eu acredito que a agricultura, nós já temos na nossa região quase 1 milhão de hectares plantados com soja e milho. E a gente deve beneficiar esse grão para que ele não saia só pelo trem, para que ele vire uma proteína animal, para que ele vire, de fato, desenvolvimento para a região, que os empregos fiquem aqui, não vão para outros estados. A gente produz grão aqui para ser consumido no Paraná. Então, a gente está trabalhando nesse sentido de levar indústrias grandes, pequenas, que seja para gerar 20 empregos, 50 empregos, mas é isso que a cidade precisa para voltar a desenvolver. Ela não pode, Oswaldo, somente viver em torno da prefeitura. A prefeitura tem que ser um indutor de desenvolvimento, ela não pode ser um único instrumento de desenvolvimento. E a gente acredita que a iniciativa privada, bem orientada, pode levar a Caxias a um outro patamar, porque o comércio fica mais forte, como é hoje, por exemplo, o comércio de Santa Inês, de Bacabal, a agricultura que move a cidade de Balsas. Caxias é uma cidade grande, mas que o comércio hoje está parado. Então, a gente acredita que a gente consegue fazer com uma boa gestão, uma gestão eficiente, uma gestão parceira da iniciativa privada, a atração desses programas de investimento. Eu tenho conversado, por exemplo, com algumas fábricas, indústrias de cera de carnaúba, por exemplo, que é uma árvore que a gente tem bastante na nossa região, e hoje é um material que está em alta no mercado mundial, principalmente no mercado europeu. Então, a gente tem alguns projetos que a gente, chegando na prefeitura, vai conseguir colocar em prática. E assim, além de tudo, a gente está formando um time excepcional, Oswaldo, de gente qualificada, de gente que tem vontade de vencer, porque a equipe, ela é fundamental. Então, assim, hoje a gente está aqui, por exemplo, com o Catulezinho, que tem todas as qualidades para ser o prefeito da cidade. Não está indo nessa eleição porque a conjuntura colocou que o nome estava um pouco melhor que o dele. Mas o nosso time tem muita gente boa, gente que pensa esse desenvolvimento junto com a gente, e juntando as capacidades desse time, a gente vai conseguir fazer de Caxias uma cidade bem melhor. Deputado Catuléu, eu gostaria que você me confirmasse ou não, se o senhor souber ou não. Eu conversei com pessoas de Caxias e disseram que a atual situação, o governo lá no município de Caxias, estão sentados numa pesquisa que foi inclusive registrada no TCE, que é totalmente desfavorável à candidatura do candidato ao prefeito de lá. Você tem notícia dessa história? Nós temos várias pesquisas agora
não foram divulgadas porque carece de registro e estão sendo feitos registros para que a gente possa divulgar, mas em todas as pesquisas de consumo interno, a oposição de Caxias vence de forma esmagadora, principalmente se existe a união. Né? O Paulinho liderando todas as pesquisas com folga, uma folga grande, e a gente, como eu falei, do sentimento popular, a gente sente nas ruas de Caxias, hoje existe um total caos na administração local, o prefeito, de fato, ele perdeu a capacidade de gestão e ele cometeu aquele que, na minha opinião, Oswaldo, é o maior erro do político, ele confundiu a coisa pública com a coisa privada. A gestão age como se a prefeitura fosse um negócio familiar, um negócio de propriedade da família do prefeito. Então, quando existe esse erro, que é um erro crasso, como eu disse e repito, então existe uma desarticulação de toda a gestão. E o prefeito hoje não consegue mais gerir a nossa cidade, é um projeto hoje pessoal, é um projeto de manutenção de poder na família do prefeito, né? De vaidade, de muito ego. E a cidade tem entendido, a cidade de Caxias, o povo de Caxias é um povo que percebe bem, observa bem as coisas, e todas as pesquisas, mais uma vez respondendo a sua pergunta, todas as pesquisas têm apontado que o Paulinho é o candidato, o pré-candidato mais bem posicionado, com a larga vantagem, e eu acho, espero e iremos trabalhar para isso, primeiro pela construção da unidade, segundo, para que essa vantagem aumente cada vez mais e, como eu disse e repito, a gente consiga ofertar, construir, na verdade, junto com a nossa população, essa vitória, que é importante frisar que nós não estamos defendendo apenas o nome do Paulinho. Paulinho é o nosso candidato, mas a grande verdade é que ele representa um projeto onde nós estamos ofertando à nossa cidade respostas a demandas que vão muito além da saúde, da educação, da infraestrutura, que de fato são importantíssimas, mas principalmente de gerar oportunidades para os caxienses. Paulo Marinho Júnior, ter sido o deputado federal mais bem votado da história de Caxias, aumenta ainda mais a sua responsabilidade, o seu pensamento de como vamos ter Caxias ou vamos viver em Caxias, né? As pessoas vão viver em Caxias nos próximos anos? Da mesma forma que aumenta a responsabilidade, também, assim, é uma oportunidade, o fato de eu conhecer bem Brasília. Nós temos a necessidade de parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, com todos os entes possíveis para que a gente consiga levar esse desenvolvimento. É uma região extremamente carente do Estado do Maranhão. O leste maranhense, o sertão, tem junto com a Baixada os piores indicadores do Estado. Então a gente precisa mudar esses indicadores. E o fato de eu conhecer Brasília, de eu ter essa amizade, esse relacionamento no governo federal, com a bancada federal, com os senadores e deputados federais, facilita a obtenção de recursos que vão gerar obra, que vão gerar oportunidade, que vão gerar desenvolvimento para a nossa região, que tanto precisa. Perfeito. Deputado Catulé, o senhor fugiu da minha primeira pergunta, mas eu volto a fazê-lo. Qual a sua expectativa em relação à possibilidade, já que o integrante do STJ, o ministro Francisco Falcão, numa decisão monocrática, garantiu, de certa forma, até uma possibilidade de que o senhor possa assumir um mandato na Assembleia Legislativa? Olha só, na verdade eu não fugi, você não fez essa pergunta, porque eu não fujo de pergunta nenhuma. Mas deixa eu te responder, existe de fato uma ação judicial, que é uma ação antiga, em desfavor do deputado Emetério, que eu gosto de frisar que tenho o maior respeito por ele, e essa ação ela não é minha, eu não sou o autor da ação, quem é o autor é o Ministério Público da época que ele foi prefeito de Nova Olinda, e claro, como toda ação, ela tem um começo, meio e fim, chega no final, ela tem que ser cumprida a decisão, e ele tem tido sucessíveis revés em relação à pretensão dele de não cumprimento da pena, e claro, ele estando com os direitos políticos suspensos, eu assumo o mandato, né? E teve agora essa semana mais uma decisão, né, em sede de agravo, que foi mais uma vez contrária aos interesses do deputado Emetério. Existe uma reclamação civil, que essa sim é de minha autoria, porque uma vez que o deputado esteja com seus direitos políticos suspensos, ele não pode exercer o mandato de deputado. Então eu entrei com a reclamação civil ao ministro Francisco Falcão, para que a decisão dele, para que haja o comando legal
para que a decisão dele seja cumprida no nosso estado. E eu te confesso que eu estou bastante ansioso, já aguardando com expectativa, esperançoso, de que, de fato, não desejando o mal ou qualquer coisa em relação ao deputado, mas de que a justiça seja cumprida, que a decisão judicial seja cumprida e a gente possa assumir o mandato honrando os votos de quase 35 mil caxienses e maranhenses que nos colocaram nessa condição de primeiro suplente de deputado. E eu posso te garantir, Oswaldo, que eu estou preparado para ser um grande representante do povo do Maranhão, para ser um grande deputado para a minha querida Caxias, para a região leste do Maranhão, todas as cidades que confiaram no nosso nome como deputado estadual, e o resto está na mão de Deus e da justiça. A gente aguarda com muita serenidade, com muita tranquilidade, como sempre, conduzir minha vida. Deputado, eu conversei também com uma pessoa de Caxias que me informou que existiria uma possibilidade no dia 12, antes de ontem, no caso, de um anúncio de quem seria o candidato do grupo de vocês, e que essa data foi adiada. Quando será feito esse anúncio? Qual a nova data? Olha, na verdade a data era o dia 8 de dia maio. 8, né? Depois foi transferido para ontem e depois para hoje. Uhum. Infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar nesse consenso. Mas, primeiro que a gente precisa cumprir aquilo que a gente se comprometeu, e dentro daquele compromisso que foi feito, existe uma verdade que ela é inafastável, irrefutável, é de que o Paulinho conseguiu ser aquele melhor posicionado, aquele que se qualificou como legítimo representante da oposição de Caxias, levando em consideração, repito mais uma vez, esses critérios. E agora a gente tenta sensibilizar o nosso amigo, o vereador Daniel, para que ele some forças junto conosco. Ele também é jovem, assim como eu, assim como o Paulinho. Eu acho que tem lugar ao sol para todos. Eu acho que vai chegar a hora dele também. Ele tem um grande trabalho, mas a gente precisa ter a serenidade, ter a parcimônia de que o momento agora é do Paulinho. O povo de Caxias tem falado isso, o povo de Caxias tem dito, através das pesquisas, de que o Paulinho é o melhor nome para vencer as eleições, e a gente não entra em campo com qualquer jogador. Eu acho que numa partida de futebol, e eu sou amante do futebol, eu acho que a gente escala o time com os melhores jogadores. Então a gente precisa colocar no ataque do nosso time aquele que está melhor posicionado, aquele que está melhor preparado. E eu acho que hoje esse atacante é o Paulinho. Eu tenho certeza que junto com a população de Caxias nós vamos fazer esse golaço aí para mudar a realidade da nossa cidade. Deputado, que tipo de oponente pode ter o Paulo Marinho Júnior como pré-candidato ou como eventual candidato à Prefeitura de Caxias, já que as pessoas comentam lá em Caxias que o grupo do prefeito Gentil está batendo cabeça, está desnorteado, não conseguem cumprir o que prometem aos seus aliados, não conseguem cumprir o que pactua com os partidos políticos. Que tipo de opositor vocês devem ter lá? Assim, Caxias tem algumas particularidades. Uma delas é que o nosso prefeito é capaz de tudo e, ao mesmo tempo, é capaz até de não fazer nada. Uhum. Uma coisa que eu defino ele bem assim, não, espera do Fábio, tudo, inclusive nada. Eles têm, inicialmente como pré-candidato, o sobrinho do prefeito, uma questão muito familiar, também ficaram poucos nomes da família com essa possibilidade. E, além disso, Oswaldo, eles têm uma disputa grande com relação ao cargo de vice. Mas o cargo de vice, eu queria até saber do Catolésio se eu posso fazer Posso fazer uma confidência? Pode. Lá ele prometeu a vaga de vice para o presidente da Câmara, que reuniu essa semana 16 vereadores, no abaixo-assinado, tudo ok. Aí ele prometeu o cargo de vice para uma pessoa que é ligada ao senador Everton Rocha, que é um ex-presidente da Câmara, um empresário da cidade chamado Ronaldo Alencar, que tem a bênção da família Coutinho, que é outra família tradicional da cidade. Mas, há pouco, antes de chegar aqui, a gente vir para cá, o Catulezinho foi chamado por um presidente de um partido, presidente do PSB, do Maranhão, para ser o vice do Gentil Neto, numa situação assim muito esdrúxula. Ou seja, tem uma promessa para um, para outro, tem uma briga de A com B, tipo time de futebol, e assim, ao mesmo tempo pode não ser nenhum desses. Não pode ser outro. Cumprir, né? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar de cumprimento de promessas dele. Ele tem essa dificuldade grande e, infelizmente, o Maranhão sabe disso.
Perfeito. Conversamos com o deputado federal Paulo Marinho Júnior, a quem agradecemos a presença aqui em nosso programa. Vamos aguardar os próximos capítulos da situação política lá do município de Caxias. Também agradecemos ao suplente deputado Catulé Júnior, ex-secretário de Turismo do Estado do Maranhão, que estiveram conosco conversando. Paulo Marinho, muito obrigado pela presença, por conversar, por mostrar o cenário político, para conversar com o povo do Maranhão sobre essa situação política lá de Caxias, querido. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos os telespectadores da TV Maranhense. Mandar um abraço aí para a direção, para o Manuel Ribeiro aí, que é um amigo da família há muito tempo. Grande abraço aí a toda a família de vocês. Estão de parabéns e muito obrigado. Também quero agradecer, Oswaldo, esse carinho, essa atenção, essa oportunidade, reafirmando mais uma vez que nós fazemos política por convicção, por paixão, acreditando naquilo que é certo. E quando você faz isso, você só tem vitória, sua alma é leve, seu coração é puro, e dizendo aquilo que eu repito sempre para Caxias e para o Maranhão, que o nosso destino é avançar. Antes de encerrar, você não quer ser vice, né? Não, quero ser deputado. Mas se você me deu essa deixa aí para dizer, acabei de sair de uma reunião com uma figura importantíssima do nosso estado, uma grande figura, uma grande autoridade do nosso estado, onde me foi feito uma oferta, um convite para que eu passasse a reintegrar o grupo do prefeito Fábio Gentil e que eu fosse alçado à condição de pré-candidato e futuramente candidato a vice-prefeito do Gentil Neto. Eu quero dizer que eu não tenho a pretensão de ser candidato a vice-prefeito, posso até, Oswaldo, ser, se for para ajudar a eleger aqui o prefeito Paulinho. Eu disse lá que eu vou repetir aqui para vocês, eu estou junto com o Paulinho para a gente ganhar, para a gente perder, para a gente se arrebentar. O que der para um, dá para dois. Conversei com o Catulé Júnior, suplente deputado estadual aqui no Maranhão, e também o deputado federal Paulo Marinho Júnior.